E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, nossa série Jogando e Explicando. Você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, muito importante aí pra gente. Enfrentando o adversário 2490, adversário duro, bandeira aqui do Vietnã, deixa eu ver se eu já joguei contra ele. Joguei uma vez, tem uma vitória. Ele jogou a defesa francesa, que eu tenho jogado aí de preto. Vamos enfrentar a defesa francesa, vamos jogar a variante do cavalo C3. Agora ele jogou a variante Winauer e vamos jogar a linha do cavalo E2, que a gente tem jogado bastante aí também. É uma linha mais rara, né? Peão toma, D toma E4, A3 é a ideia. Se bispo toma, cavalo toma. Agora a gente quer recuperar o peão aqui. Cavalo F6, bispo G5. Renovando a ameaça de cavalo toma, pois o cavalo está cravado. É que cavalo C6 é uma boa jogada. Contra-atacando o peão de D4 e a gente pode jogar com o bispo B5. Bispo D7. E agora é possível jogar cavalo por E4. Cavalo por E4 ele pode... Será que ele pode jogar cavalo por D4? Não, né? Dama toma, bispo por B5, dama por D8. Ele vai tomar em D8, eu vou ter cavalo toma F6, bispo toma atacando as duas torres. Então, dá para jogar esse. Aproveitando a cravada aqui, né? A dama não pode tomar cavalo por E4, cai a dama. E se cavalo toma, dama por D4, bispo por B5, cavalo por F6 provavelmente. Ele jogou com A6. Agora a gente pode voltar esse bispo para E2. Não, bispo toma C6, que ele toma de bispo. E o bispo fica muito bem nessa diagonal. Talvez bispo C4 pareça melhor aqui. O bispo fica numa posição melhor do que em E2. Eu gosto da minha posição aqui. Provavelmente não é a melhor maneira de jogar aí com as pretas. Essa forma que ele jogou. Eu recuperei o peão. Tem um jogo livre aqui. Por enquanto tem o par de bispos. Ele jogou bispo cavalo A5 com a ideia de jogar bispo em C6. Atacando o meu bispo de C4. O grande problema disso é que aquele cavalo de A5, depois que o bispo sair, pode ficar sem casa, né? Perante a ameaça de B4. Por exemplo, bispo A2, bispo C6, ataca aqui. Talvez eu não tenha tempo de jogar B4, que está atacando o cavalo. Talvez bispo D3, né? Aí bispo C6. Vai ameaçar em D4 também. Então, vamos pensar um pouquinho. Bispo A2, bispo C6. A gente pode capturar aqui de bispo ou de cavalo. Se eu capturar de cavalo, ele vai ficar atacando o bispo aqui. Se eu capturar de bispo peão toma, ele vai ficar atacando o cavalo. E se eu voltar para D3, bispo C6... esse dá para jogar na boa, né? Aí jogar um C3 defendendo o peão. Vamos jogar aqui então. Acho que ele vai tentar bispo C6 aqui. Se eu jogar B4, vai ter bispo toma, cavalo C4. Acho que tem que defender aqui mesmo, C3. Ele pode jogar com H6. Ou bispo toma H6. Aí eu vou tomar, senão ele
Senão meu cavalo meu bispo de E4 fica caindo. Se eu jogar bispo H4 G5, sai da cravada, meu bispo de E4 vai ficar caindo. Mas eu gosto da minha posição. Aquele cavalo em A5 não é a melhor peça do tabuleiro aqui no canto. Não é que ele está caindo, mas ele está mal colocado. Contra esse aí, a gente vai tomar em F6. A questão é se é de cavalo ou de bispo agora. Eu acredito que de bispo mesmo. O bispo dele fica atacando em G2. Ele vai jogar G por F. B4 agora é uma possibilidade. Atacando o cavalo, ele pode jogar F5. Mas aí cavalo C5, o cavalo dele fica sem casa. Então B4 provavelmente ele vai jogar bispo toma. E está caindo lá em B7, né? B4 parece bom. Bispo toma, cavalo C4, toma lá em B7. Bispo toma, cavalo C6. Eu tenho bispo toma C6 cheque, no mínimo, para piorar ainda mais a estrutura de peões dele. Cavalo C4 direto. Essa é uma possibilidade que eu não vi, porque se eu tomar, ele toma meu cavalo. Se eu jogar cavalo toma F6 cheque, dama toma, bispo toma, ganha um peão, mas ele joga bispo toma G2, então na verdade não ganha um peão, né? Foi uma jogada interessante. Agora eu tenho dama F3 aqui como possibilidade. Defende o cavalo, mas fica na cara do bispo. Aí F5, se eu tomar, ele volta a tomar aqui. Cavalo C5 é uma jogada. Aí tem que avaliar bispo toma G2, torre G1, bispo D5. E não tá tão legal. Vamos jogar dama E2 então. Acho que ele mais ou menos resolveu os problemas que pareciam ter aqui. Agora eu ameaço tomar o cavalo, mas ele tem casas, né? Por exemplo, cavalo D6. Que é o que ele faz. Agora eu poderia jogar um cavalo C5. Se bispo toma G2, torre G1. Não é tão convincente o sacrifício de peão. Temos que acelerar, né? Tempo, a gente está bem atrás. Depois fica aquela correria perigosa. Vamos jogar roque aqui. Ele tem a coluna G. Por exemplo, torre G8 é um lance, mas a gente pode jogar F3 bloqueando a diagonal. E também o rei dele não está tão seguro assim. Não sei se G3 ou F3. Acho que G3 aqui. G3, F5. Cavalo toma, dama toma. É um pouco chato que ele vai ter dama D5. Não, mas eu acho que tem que ser G3 aqui, vamos matar o jogo da torre aqui. Provavelmente F5. E aí a gente vai tirar o cavalo. Se bem que ele quer jogar cavalo B5 aqui, ameaçando C3 e D4 e dama D5. Cavalo. Vamos jogar para D2. Se cavalo B5, a gente pode jogar uma torre em C1. E se dama D5, F3. Depois ele vai ficar meio pendurado ali. Bispo toma F5 não é uma opção. Está cravado aqui, mas ele teria dama D5. Ou cavalo por C3 e dama D5, né? Bem atrás no relógio.
Se eu jogasse de novo, C4 parece muito forte aqui, né? Mas ele vai jogar... É ele que joga, né? Ele vai tirar esse cavalo daqui. Cavalo B5 é o lance provável. E aí eu vou jogar torre de AC1. Se dama D5, F3. Cavalo por A3. A dama G5 ele jogou. Esse agora eu vou para cá. Quero ir com esse cavalo para... Ele quer rocar grande, né? Mas eu quero ir para E5. Ele vai jogar dama G4, cavalo E5, troca as damas. É um final interessante aqui. Eu acho que ele tem que trocar as damas aí. Dama H5, cavalo E5. Vamos trocar aqui. Eu estou ameaçando a dama e estou ameaçando tomar lá em C6. Mas eu gosto da posição aqui agora. Esse bispo não está tão confortável. Se bispo D5, C4. Se bispo B5, C4, apoiado pelo cavalo. Ele vai pôr o bispo em A4. Mas agora cavalo por C6, né? Agora a posição é melhor. Se a gente vai ganhar, outra história. Essa estrutura dele é bem delicada aí. Vamos jogar o bispo em F3. Se tomar aqui, tomar em C4, está caindo lá em C6. Ele vai jogar rei D7, torre de A, C1. E aí o plano pode ser torre AC1, torre FD1 e abrir tudo com D5. Abrir para o bispo. Afinal, a gente tem bispo contra cavalo. Quanto mais abrir a posição, melhor para quem tem o bispo. Agora a questão é o tempo também. Torre AC1 para defender aqui. C4. Se A5 tem o B5, está cravado aqui. Aliás, B5 funciona aqui. B5, AB, CB, torre toma 3. Não convence muito. Ele jogou F6, vamos jogar torre de FD1. D5 é uma ameaça, não? Ele vai ter CD, CD e E5 ainda, né? Uma posição sólida. Sim, eu acho que eu estou melhor, mas não é... Isso tudo ele ainda está bastante sólido aí na posição. D5, CD, CD, E5. Torre C6. Pode ser. Vamos acelerar aqui. Eu sei que a gente desdobra os peões aqui, mas a gente está abrindo a ala da dama. Ele vai jogar E5, torre C6. De olho naquele peão de A6. Se A5 a gente vai capturar. E esse peão vai dar dor de cabeça. Se E4 o bispo volta para E2. A ala da dama dele está vulnerável. Estou jogando torre de DC1. Acontece que ele vai ter uns pulos de cavalo, né? Esse é o ponto. Quando a gente está com pouco tempo, jogar contra um cavalo saltitante que ameaça duplos e táticas, às vezes é complicado. Ele jogou torre B6. Vamos dobrar a torre. Ele vai trocar. Ameacei tomar em C7. Ele vai trocar. Vamos tomar aqui de torre. Ele talvez vai jogar torre A8. Esse aí. Agora A4. Cavalo D4, torre por C7, cheque, rei D6. Não, agora eu tô com os peões caindo também, não tá tão simples a coisa não. Vamos botar esse bispo lá para H5, ele não tem rei toma. Tem o cheque em F7, não tem duplo aqui que o bispo controla. Pode tomar em B4. A posição é bastante complicada aqui. Ok, tomou o peão. Vamos jogar um torre A7, ele vai tomar, ele está ganhando um peão agora, mas a gente quer dobrar na sétima. Passando cheque aqui.
Defendeu com torre D8. Vamos jogar uma torre em F7. Eu acho que perdi muito talvez a vantagem aí. Ele vai jogar F4, eu acho. Eu tô ameaçando os peões. Eu tô com um peão a menos no momento, mas tô ameaçando um monte de peão dele. Os peões dele estão fracos. Bispo F7, o rei dele escapa aqui. Esse cavalo tem que ficar de olho. A qualquer momento ele pode criar ameaças importantes. F4, pois é. Acho que rei G2 aqui é prudente para evitar um F3. Dois minutos e meio para ele, 1 minuto e 43 para mim. Ele não tem torre A2 por bispo F7 agora, hein? Esse é um tático que dá para deixar escapar, se ele não está muito atento. Vamos tomar aqui de H. Ainda estou pressionando aqui. Os peões estão fracos, né? Torre D6, bispo F7. Se bem que tem rei C6, bispo E8. E4 ele jogou. Caramba, pode isso? Cheque, rei E5. Tá, não tem nada. Vamos tomar os peões, né? Tomar o de H, agora o de G é passado também. Se deixar, a gente toma o de A também. Um minuto e 28 contra 1 minuto e 45. Rei C4, vamos tomar o de A. Temos um peão a mais, boa chance de empate, ainda material muito reduzido, né, a quantidade de peões, mas tem jogo, né, a gente pode tentar atacar esse peão, um bispo G6. O tempo a gente ultrapassou. Bispo G6 agora. Ok, torre D6, cavalo D6, defendeu. Vamos jogar aqui um torre A5 para torre E5. Ali defendeu contra isso. Vamos passar a torre lá para o outro lado. Agora a torre H4. Bispo toma em F3, funciona? Acho que funciona, hein? Agora a gente ganhou. Vamos ganhar o final de rei peões aqui, hein? Agora deu boa. Agora deu boa. Final de rei peão contra rei tá ganho. Rei G6, rei G4. Essa foi legal, essa simplificação. Rei duas casas na frente do peão, ele abandonou. Aqui a vitória seria elementar. Por exemplo, rei G7, rei G5, rei F7, rei H6, rei G8, G4, rei H8, G5, rei G6, rei lá. G6, G7, G8. Vamos para a revisão da partida. Uma boa vitória, adversário difícil. 85,5 para as brancas, 80,1 de precisão para as pretas. Então, vamos lá, foi a francesa variante Winauer, cavalo E2, D toma E4, A3, bispo toma, toma. Aqui, na verdade, é cavalo C6 primeiro lance, né? Aí, esse bispo B5, aqui bispo D7 é um pouco melhor, ou então o cavalo vem para E7, proteger aqui. E eu posso recuperar o peão aqui, mas ele tem um dama D5. Interessante, ameaçando o cavalo e o bispo. Eu tenho o dama D3 defendendo os dois, né? Segue
segue por aí. Outra variante interessante é bispo E7, né? É outra possibilidade. Mas aqui, cavalo C6, bispo B5, cavalo E7 mesmo. E se cavalo por E4, ele pode rocar simplesmente, ameaçando em D4 também. Se C3, dama D5. As pretas têm bom jogo aqui. É melhor do que cavalo F6, bispo G5 e cavalo C6. Aqui H6, bispo toma, dama toma é melhor, mas aqui já as brancas recuperam bem o peão, né? Com tempo na dama, bom desenvolvimento. Cavalo C6, bispo B5 é desconfortável já para as pretas. Ele jogou bispo D7, cavalo toma, A6, bispo C4. Cavalo A5 foi bom aqui dele, eu subestimei esse lance. Aqui bispo A2 parece que era melhor, bispo C6 e F3 mesmo, defendendo o peão e ameaçando B4. Ele tem que jogar bispo D5, dando a casa C4 para o cavalo, roque, captura em A2, torre de captura, cavalo C4, mas a posição das brancas é melhor. Essa cravada é chata aqui, né? No momento devido eu vou tomar em F6 para quebrar a estrutura, tem uma posição melhor. Bispo D3, bispo C6, C3 para defender o peão, H6 foi bom, bispo toma, peão toma, e B4, esse lance foi direto demais, não foi bom. F3 sustentando o cavalo e agora ameaçando B4 era o caminho. Ele pode jogar aqui para ganhar a casa C4. Esse B4, cavalo C4, dama E2. Ele tá perdendo um peão aqui, né? Cavalo D6, toma, toma. E ganha um peão. Então, bispo B5 não é a boa aqui. F5, então. Esse cavalo C5, B6. Olha só, cavalo toma A6, bispo B7. É que o cavalo fica lá em A6, ó, dama E2. E roque tem vantagem branca, mas tem alguma compensação que o cavalo lá tá meio torto. A B4 desperdiçou bastante aqui da vantagem. Cavalo C4 foi muito bom, lance que eu não vi. Estava esperando bispo toma, ou F5, cavalo D2, né? Mas esse foi bom. E dama E2, cavalo D6. Parece que cavalo B6 era melhor, manter o caminho da dama livre. Cavalo D6, roque. Torre G8, lance natural ameaçando F5, mas superficial. Aqui ele poderia, por exemplo, jogar bispo toma e F5. Posição só um pouquinho pior. Torre G8, G3, o F3 era melhor. Esse lance está sendo pedido a todo momento para neutralizar a diagonal, né, do bispo em C6. E também reforçando o cavalo de E4, sempre que tomar eu posso tomar de peão, melhorando a estrutura, né? Aí ele jogou F5, cavalo D2 foi bem ruim aqui. Aqui tinha que trocar, dama toma e jogar A4. Sem medo de dama D5 de novo por causa de F3, com uma posição bem firme. E os planos de avançar aqui na ala da dama B5 para abrir. Cavalo D2 é ruim. Aqui ele jogou dama G5, é ruim também. Cavalo B5 que a gente pensou era bom. Eu tinha pensado em torre A1, mas e aí? Dama D5, F3. Qual que é o truque? Tem esse truque. Cavalo toma C3, torre toma C3, dama D4, cheque. Ganha qualidade. O cavalo B5 era bem chato. Eu ia ter que tomar aquele cavalo que é bem triste aqui. Agora esse bispo dele é um monstro, sem adversário, né? E com essas casas brancas fracas, a vantagem passaria para as pretas. Então dama G5,
cavalo F3, aqui era A4, era um lance bom de novo. E aqui ele já tinha que jogar bispo toma, dama toma e roque grande, com a luta equilibrada. Depois de dama H5, cavalo E5, agora o final é levemente melhor para as brancas mesmo. E aí bispo B5, C4, e bispo C6 foi ruim aqui, né? Ele deveria colocar o bispo em A4, não deixando quebrar a estrutura de peões. Tomou agora a vantagem das brancas é inquestionável. Bispo F3, rei D7. Ah, ele fala roque grande. Porque aí se eu tomar, ele vai poder tomar. Vai ser sem cheque, né? Em C6. Aí rei D7. Torre AC1. Torre F1. Se cavalo por C4, aí torre AC1 ganha. Ou torre de S1 melhor, para não cair em A3. Né? Tá caindo em C6 depois. E a ideia é jogar com torre AC1 e D5, ou mesmo torre E5 e torre C5. Essa ideia, eu não vi, o computador tá bem afiado, né? Vê tudo. Torre de AC1, F6. Então aqui torre AB8 é importante para a saída dos temas, né? Teve bastante imprecisão nesse momento. F6, torre de FD1. Ele não gosta, mas é exagero aqui também na crítica, né? A torre C2. Qual que seria a ideia de torre C2, por exemplo? Torre A, B8. D5. Já está preparando dobrar, né? Depois que... Ah, faz sentido aqui, né? Depois de peão toma E5. Agora a torre FC1 já chega firme. Esse aqui não prepara isso. Torre A, B8. D5. Agora... Aparentemente não é o melhor momento. De novo, dobrar antes, preparar a dobrada faz sentido. Mas assim, ainda mantém uma pequena vantagem, que o bispo é superior ao cavalo. E5, torre C6, torre B6 foi bom. Torre DC1. Cavalo B5. O computador dá uma linha difícil aqui de novo. A5, sacrificando o peão. B5. B toma 5. É difícil deixar esse peão vivo aqui, porque quando chegar em A6 o bispo vai sustentar ali. A torre B8, A6 e torre B5 para torre A5. Torre defende por trás o avanço do peão e está tudo seguro aí. A gente foi cavalo B5, A4. Poderia ser bispo E2, aparentemente mais forte. Se tomar em A3, provavelmente toma... Claro, toma em C7, né? Esse era mais forte mesmo, ameaçando bispo toma e torre toma C7. Mas foi A4, cavalo D4, torre toma C7, rei D6, bispo H5, torre toma B4. A torre de GB8 parece que era melhor para jogar rei toma D5 sem que tenha bispo F7 e ataque duplo na torre no rei. Aí torre A7, o caminho era a torre F7 já, o lance que eu joguei mais tarde aqui, né, para tomar em F6. Torre toma 4, torre de C7, Torre F7 de novo, essa dobrada na sétima é ilusória. Torre D8 foi bom, aí torre F7, rei toma, torre toma. Tá equilibrado agora, mas eu achava que ainda era mais difícil jogar de preto. Os peões estão fracos aqui, né? E o apuro foi chegando. E aqui cheque, rei G2, torre D6, defender os peões. E se cheque tem rei C5, tá tudo seguro, né? E se cheque depois em C7, ele volta o cavalo, tá tudo defendido. Consegue defender os peões. Aqui eu teria que trocar. Torre H7, tomar esse, com um final complicado, né? Mais equilibrado. F4, rei G2, aqui torre C7, uma jogada ameaçando. Por exemplo, se é FG3, dá para jogar FG3, né? Cheque, rei E4, HG3,
rei dele tá meio estranho aqui, mas não tá levando mate nem nada. Tomou, e aí foi ruim. Torre D6 de novo. HG, então aqui era cheque. Que o cheque é bom para evitar torre D6, né? Agora os peões estão caindo. Ele tinha que jogar agora torre D6, aproveitando a chance. Mas ele não jogou e E4 é ruim. Torre toma H6, teve muitos erros nesse momento. Cheque. Rei 5, torre toma H6. E agora o rei dele está mais vulnerável aqui. Não está ameaçando nada tão grave ainda, mas o rei se sente desconfortável, né? E tô tomando lá em A6 no mínimo, né? Torre toma H6, aí rei C4. Torre D6 de novo, é o que ele insiste em jogar. Aqui torre E7 para tomar o peão, para atacar o peão de E4. Aqui está meio que ele está segurando, mas teve muitos erros também aqui por conta do pouco tempo, né? Não dá para pensar. É que eu diria que não é fácil jogar de preto com peão a menos e tal. Todo mundo a jogar um torre D7 meio misterioso. Acho que é para controlar o cheque aqui, né? E mais ou menos mantém as coisas. Aí bispo G6. Agora a torre A4 que ganhava. Rei D3, bispo G6, cavalo D6, F3. E tá cravado aqui. Mais ou menos o que eu fiz depois, só que de outra maneira. Cavalo D6, torre A5, rei D4, torre H5. E aí cavalo C4 levou a derrota. Torre B8. O cavalo tem que ficar em D6 aqui e é difícil ganhar esse 2 contra 1, né? Na verdade não ganha, muito pouco peão, ele vai conseguir bloquear se eu avançar esse e tal. Mas aqui foi aquela combinação legal, torre H4, cavalo para D2 e bispo toma E4. Para um final de rei e peões, vencedor. Justo em tempo aqui, rei H3, rei F5, rei H4. E aí ele abandonou. Uma boa partida interessante e uma boa vitória. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, fique ligado. Valeu e até a próxima.